Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos lá nos itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Item 9. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. É o que sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos haveres, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um das últimas, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Então, qual a verdadeira propriedade do homem? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O homem só possui em plena qualidade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Por que então os bens materiais que o homem possui não constituem propriedade sua? O homem possui somente o que o acompanha quando deixa o corpo físico, não podendo levar consigo os bens materiais. Deles não tem a posse real, mas simplesmente o usufruto. O homem possui apenas o que traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muita utilidade no outro mundo do que neste. Estando na terra de passagem e tendo por destino a eternidade, que riqueza deve o homem acumular? Apenas aquelas que têm valor para a eternidade e que são obtidas através da prática da caridade. No plano espiritual, a moeda corrente é a caridade, ou seja, todo benefício realizado em favor do próximo. Que sucede ao homem quando de sua chegada ao mundo dos espíritos? Ele tem destinação compatível com a soma das virtudes que apresenta, pois no plano espiritual apenas estas têm valor. No que concerne à soma de virtudes, pode o operário ser mais rico que o príncipe. No item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuir. Vocês estão ouvindo aí o latido de cachorro, mas não são as minhas cachorras não, tá? São os cachorros aqui dos vizinhos. Esses eu não posso controlar. Continuando, direis porventura que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas,
Porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único cêntimo, mau ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Um espírito protetor, Bruxelas, 1861. Então, a quem pertencem os bens da terra? Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui segundo critérios de justiça e de misericórdia. Lutemos pela aquisição dos bens da alma, e os outros do corpo nos virão por acréscimo da misericórdia divina. Como deve agir o homem em relação aos seus bens materiais? Reconhecendo que na condição de espírito encarnado não pode presidir de seu auxílio, mas utilizando-os como meio para o atendimento de suas necessidades e do serviço ao próximo, nunca como um fim em si mesmo. Os bens materiais devem ser destinados à manutenção da vida do corpo, à aquisição de conhecimentos e ao serviço fraterno. Em se tratando de bens materiais, quais as propriedades consideradas legítimas? As adquiridas por meio do trabalho honesto, no qual aquele que o executa age em benefício do próximo e não em seu prejuízo. Uma propriedade só é legítima quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas de todo o dinheiro mal ganho, isto é, às custas de prejuízos de outrem. Pode o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que a ninguém prestar contas? Não. Se ele os utilizou somente na satisfação de seus sentidos ou do seu orgulho, melhor fora que não tivesse possuído, pois a justiça divina lhe pedirá contas. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Conclusão: os bens da alma, inteligência, conhecimentos e qualidades morais são perenes e constituem a nossa verdadeira propriedade. Os bens do corpo somos efêmeros usufrutuários, pois estes pertencem a Deus, que nos pede conta de sua administração. Encerramos aqui uma parte do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que me tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.